É, meu amigo, a temporada tá quase no fim e Summertime Rendering, que começou um pouco pra frente da temporada, também tá se aproximando do desfecho. É um anime excepcional, tem muitos elementos, não é tão simples assim de saber o que tá acontecendo a história. Tem muitos mistérios, a investigação está frenética e como eu peguei esse anime desde o começo, não posso deixar de acompanhar ele aqui, dando um resumo dos últimos capítulos, dos últimos episódios. Muita coisa aconteceu, estamos sabendo de muito mais coisas agora. Caminhando para um desfecho, temos ainda dúvidas, temos ainda questões, tem muita coisa ainda pra gente descobrir, pra desvendar esse mistério das sombras. É sobre isso este vídeo, bora lá então. E aí, Otaku, beleza? Eu sou o Max e este aqui que vos fala não é o Max de verdade, é uma sombra. O Max teve que resolver algumas coisas, mas eu tô aqui pra falar pra vocês de Summertime Rendering. Yes! Vamos trazer um resumão de todas as revelações que aconteceram nesses últimos episódios. E eu vou dar um desfecho perguntando, levantando teorias, né? Tem coisas ainda pra responder, coisas que eu consegui pensar. E bora lá sem mais delongas. Obviamente, este vídeo é recheado de spoilers, pois é um resumo dos últimos episódios, beleza? Então, não assistiu ainda? Volta lá pra assistir, depois vê esse vídeo e me ajude com as teorias. Então lá no episódio 6 a gente viu uma sombra que é o mestrão das sombras, né? Uma sombra muito OP. E esse mestrão revelou os planos malignos deles. Eles querem trazer a mãe de volta, que é uma entidade, creio que um tipo de um deus. É uma deusa aí das sombras. Buscando aí sobre a obra, lógico, tentando não tomar spoiler. O nome dela é Raine, ou Raine. De alguma forma ela é uma entidade ligada, uma deidade ligada às sombras. É a deidade, a mãe das sombras. E nesse momento essa Raine se encontra maligna. E ficamos sabendo pelo mestrão das sombras que para trazer a mãe de volta é necessário aí 1000 humanos para serem devorados e assim reviver a mãe, que parece que já veio antes alguma outra hora aí. E tivemos a performance fantástica da Hizuru, que é a nossa waifu, é a minha waifu, e ela lutou pra caramba, salvou o Shinpei, mostrou como que se mata uma sombra. Você não tem que atacar o corpo. Sim, você ataca o corpo pra deixar ela meio atordoada e depois você atinge a sombra dela ali no chão propriamente, e assim você consegue matar. E ela conseguiu matar a sombra que tava falsificando a Mio. Depois mais pra frente a gente viu que a Hizuru tem um certo tipo de premonição. Ela conseguiu meio que se desviar das balas. Humanamente impossível, ela tomou um tiro de raspão, mas ela conseguiu prever de alguma forma e conseguiu ali sair da trajetória das balas. Logo, o mestrão das sombras que capturou o Shinpei, confirmou que o olho do Shinpei é a fonte de poder capaz de voltar no tempo. Ele reconheceu esse olho. Talvez este olho esteja relacionado à mãe. Já que conhecemos a mãe das sombras, nós vimos que ela tem olhos diferentes ali. Isso vai me fazer pensar numa teoria lá na frente, que eu vou falar lá na frente, então fica aí. Tenho que pedir para que você se inscreva no canal, ative as notificações para não perder mais vídeos como esse. Entra no Discord, cujo link está na descrição, e não perca também as lives de terça e quinta, onde rola vários assuntos relacionados ao mundo nerd, geek e otaku, bem como existe a oportunidade de você participar da live como um convidado trocando uma ideia com a gente, beleza? É isso aí, valeu! Então depois a gente vê a mãe, a manifestação da mãe das sombras como uma luz vermelha, uma espécie de OVNI, né, em cima da ilha. O mestrão das sombras lá conseguiu então completar o plano dele e consumiu tudo. Todas as sombras, consumiu também todas as pessoas, a ilha foi tomada pelas sombras. E aí nós vimos algumas imagens. Antes é necessário dizer que a própria Ushio avisou o Shinpei que o poder dele é limitado. Quanto mais ele usa, mais é reduzido o poder dele. Então ele consegue voltar menos no tempo. Vai vendo ali que ele vai conseguindo voltar cada vez mais para frente da linha do tempo. E depois disso, eles viajaram de volta no tempo. O Shinpei cruzou olhares com a mãe das sombras. Creio que isso fez ela ficar cismada e foi atrás dele com certeza. De alguma forma, a Ushio Sombra foi atrás do Shinpei no túnel do tempo e a gente viu toda a ilha ser devorada. Mais uma coisa confirmada é a Ushio que apareceu. Ela é de fato uma sombra e é considerada traidora pelas outras sombras. Só que de alguma forma, ela tem uma certa independência daquelas sombras. O interessante dessa sombra ser diferente é que ela é boa, ela está ajudando, ela está do lado do bem. E ao meu ver, eu acho que a Ushio, por ser uma menina pura,
né, uma menina do bem, ela conseguiu meio que converter aquela sombra. A sombra copia as memórias, ela se torna a pessoa. Então, ao se tornar a Ushio, ela se tornou alguém do bem, alguém muito boa. Por isso ela se tornou uma verdadeira aliada da Ushio, que na época estava investigando a morte da Shiori, aquela menininha. E a Shiori, vemos mais pra frente, que a Shiori foi a causa da morte da Ushio. A Ushio mergulhou lá no mar para tentar salvar a menininha, e lá no fundo do mar estava acontecendo uma clonagem. Tinha uma sombra do mal lá tentando pegar o corpo da garotinha. Elas entraram em uma luta embaixo da água e a Ushio foi morta embaixo da água pela sombra que copiou a Shiori. Sobre a Hizuru, vimos o passado dela, como ela perdeu o irmão dela, o Ryonosuke, e como que de alguma forma ela assumiu a personalidade do irmão dela. É como se fosse uma outra personalidade que assume, principalmente no momento em que ela tá lutando. Então ela prendeu o cabelo no rabinho de cavalo, significa que ela tá lutando com a personalidade do Ryonosuke. E a Hizuru luta contra a sombra já desde sua adolescência, quando ela perdeu o irmão dela, com certeza para uma sombra. E também, coincidentemente, tentaram esconder a morte dele, as marcas de mãos no pescoço dele, assim como fizeram com a Ushio. Desde então ela tenta lutar, tenta exterminar as sombras. E desse mesmo jeito, aquele tiozinho velho que usa um tapa-olho, ele também já foi vítima de sombra. E ele revelou que quando você elimina uma sombra, a sua cópia, você se torna imune e essa sombra não pode mais te copiar. Tendo isso em mente, mais pra frente, a Ushio se lembra dos seus poderes, a Ushio sombra, e ela mostra do que ela é capaz. Ela tem um poder ali bem legal e ela lembra de tudo, de como ela ajudou a própria Ushio. Outra coisa que é importante ressaltar é que as sombras têm poderes diferentes. Quando a Hizuru e o Shinpei e o velhinho tentam capturar, né, aquela sombra da Shiori, a gente percebe que algumas sombras têm alguns poderes diferentes, muito interessantes, que é o caso da sombra Ushio. Ela foi capaz de levar eles ali para ver uma lembrança, né? A lembrança de como a Ushio morreu. E é nessa lembrança que a mãe das sombras aparece e consegue tocar o Shinpei, ficando uma marca no braço dele. E terminou o episódio dessa forma, episódio 9. E com isso temos todas essas constatações e também temos mais dúvidas, mais mistérios a serem revelados nesses 3 últimos episódios. Primeiramente, quando o Mestrão estava engolindo toda a ilha, a cena é cortada pro doutor, um doutor que sabe mais ou menos o que está acontecendo. E junto com esse doutor tem uma sombra numa cadeira de rodas. Que sombra é essa? Será que esse doutor tem alguma coisa a ver com a origem da ação dessas sombras? Qual é o verdadeiro poder da Ushio? Já que ela pode voltar no tempo juntamente com o Shinpei, ela foi capaz de contatar o Shinpei lá no barco quando o Shinpei estava chegando na ilha, meio que através de um sonho, de uma lembrança, algo do tipo. Isso me leva a criar finalmente uma teoria. De alguma forma, a Ushio Sombra tem algum poder da mãe. Parece que ela tomou algum poder da mãe, a mãe das sombras. E eu vou além, a Ushio Sombra deu esse poder pro Shinpei. Não é à toa que o olho dele é diferente. O Mestrão das Sombras reconheceu isso e ela conseguiu passar esse poder pro Shinpei porque o Shinpei e a Ushio têm essa ligação amorosa, né? Então é isso, vamos ver então qual vai ser o desfecho. Eu volto pra falar já do final da série. Vamos ver como vai terminar tudo isso. Será que o Shinpei vai conseguir resolver a parada toda? Será que a Hizuru? Creio que vai ser difícil, vai ser embaçado, mas eles vão conseguir no final. E infelizmente não vai ter como a Ushio voltar. E muito provavelmente nem a sombra dela vai ficar. Depois que terminar tudo isso, tudo vai voltar ao normal. É assim que eu espero que aconteça. É assim que vai ser um bom final se isso acontecer. E é isso. E você, tem alguma teoria? Já sabe, deixa no comentário, vamos trocar uma ideia sobre isso. E eu vejo você no próximo vídeo com mais conteúdo nerd, geek e otaku, porque aqui somos NGO. Valeu, tchau, tchau.